Oi, gente! Meu nome é Letícia, eu sou voluntária aqui do projeto Pré-ENEM e hoje eu vou ajudar vocês em redação. Tudo bem? Vamos lá então, pessoal. Nós vamos estudar redação a partir do método ativo. Esse método foi o que eu utilizei nos meus estudos para o Enem e é o que eu estou aqui indicando para vocês hoje, tá? Esse método consiste em analisar redações exemplares, redações que tiraram notas acima de 900, fazer um estudo apurado, por que essas notas obtiveram essa pontuação e a partir disso conseguir construir a nossa própria redação, vendo esses exemplos, analisando e estudando essas redações. Nós vamos deixar esse método para estudar um pouquinho mais pra frente. Agora nós vamos falar sobre eixos temáticos, tá bom? Nesse nosso estudo, a nossa proposta é que você não adivinhe o tema, mas estude bastante os eixos temáticos a ponto de conseguir dominar eles. Os eixos temáticos são aqueles conteúdos genéricos, abrangentes de uma sociedade. Nós temos vários tipos de eixos temáticos, tá, pessoal? Na saúde, na educação, sustentabilidade, meio ambiente, cultura, ciência, tecnologia, economia e desenvolvimento, violência e segurança. Alguns temas desses eu vou trabalhar, outros vai ser o outro tutor, mas a gente vai tentar dar o melhor aí pra vocês. Pessoal, hoje nós vamos começar estudando o eixo temático da saúde. Nesse estudo, nós vamos dar para vocês uma série de repertórios socioculturais para que você possa citar na sua redação, para que você possa ter uma boa pontuação em repertório sociocultural. A nossa aula hoje vai ser focada nisso, em repertório, tá bom, pessoal? Então vamos começar. Primeiro, o repertório sociocultural, ele é avaliado pela competência de número 3, tá, pessoal? É importante que vocês saibam. O eixo temático de hoje vai ser a saúde. Vamos começar então aqui com a definição da OMS sobre saúde. Para a Organização Mundial da Saúde, saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social, não somente a ausência de doenças. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, o nosso bem-estar mental também reflete a nossa saúde. A nossa interação com a sociedade também reflete a nossa saúde. Então é importante que vocês tenham sempre isso em mente, porque caso caia alguma questão relacionando a interação de uma pessoa em sociedade, a saúde mental, a depressão, a ansiedade, tudo isso afeta a nossa saúde. Isso sim está relacionado à nossa saúde, tá bom? Segundo a OMS, esse é o conceito de saúde. Importante que vocês saibam. Vocês podem citar isso na redação caso queiram, caso tenham criatividade para colocar isso na redação. É sim uma frase bacana, interessante, é um argumento de valor da Organização Mundial da Saúde muito bom mesmo, tá? Podem citar com certeza. Ainda da OMS, nós temos uma constituição que a OMS tem sobre saúde. Eu elenquei alguns pontos, mas você pode pesquisar mais dela na internet e ler mais sobre esse assunto, que também você também pode citar essa constituição caso caia algum tema sobre relacionado à saúde. Vamos começar então com a leitura dessa constituição. Alguns pontos que eu escolhi para vocês. Gozar do melhor estado de saúde possível é direito de todo ser humano, independente de raça, posicionamento político, religião e condição socioeconômica. Qualquer pessoa que precise de um atendimento médico, uma unidade básica de saúde, qualquer pessoa tem esse direito, independente do que ela seja, do que ela acredita, de como ela se porte, tá? Nada disso deve ser verificado na hora de você fazer um atendimento em alguém, quando você está no hospital. Então, bem importante isso, tá, pessoal? Para que não haja discriminação, para que haja, assim, uma democratização, vamos dizer assim, desse acesso à saúde. 2. A saúde dos povos é fundamental para a paz e segurança desses povos e depende de uma relação entre o Estado e o indivíduo, uma corresponsabilidade entre esses agentes. A gente sabe que só o Estado sozinho ele não é capaz de fazer uma ação reparatória na saúde, tá? O indivíduo ele tem a sua parte, a sua responsabilidade, existe uma colaboração por parte do indivíduo, é importante que vocês saibam disso também. 3. Uma sociedade esclarecida e participativa, ela é fundamental para o estado de saúde. A gente sabe que quanto mais uma sociedade é esclarecida, o maior nível educacional ela vai possuir. Consequentemente, ela vai ter uma participação maior, ativa, na defesa dos seus direitos, na busca deles
E isso vai sim garantir um melhor estado de saúde no estado que rege essa comunidade, que rege essa sociedade, tá bom, pessoal? 4. O governo tem responsabilidade sobre a saúde de seus povos, cabendo a ele propor medidas sanitárias. Nesse eixo, pessoal, eu coloquei alguns temas de redação específicos para ele, tá? É claro que cabem aqui muito mais temas, coloquei alguns, eu espero que vocês consigam entender mais ou menos esses temas. Vamos começar a leitura aqui. Primeiro, saúde mental, depressão e ansiedade no Brasil atual. Esse é um tema bastante em alta, talvez muito batido já, mas é interessante sim que vocês saibam, que vocês estudem, que vocês pesquisem nisso, essa temática, esse tema, porque não só para a redação, não só pensando na sua nota, mas pensando na sua vida, ele é bastante importante. Imediatismo e pressão social por produtividade aliado à saúde mental. Também um tema muitíssimo relevante. A gente sabe que existe uma cultura de imediatismo hoje em dia nos nossos meios midiáticos, tá? Uma pressão existente para você, por exemplo, entrar na universidade, existe essa pressão. Existe uma pressão por trabalho, existe uma pressão por produtividade, isso afeta a nossa saúde mental. Isso seria um tema quentíssimo, né? Pensando na prova do Enem. Outro tema, saúde da gestante, violência obstétrica em discussão no Brasil. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de violência obstétrica, né? Se não, pesquisem também mais sobre isso, que é bem interessante mesmo. Infelizmente acontece. Aversão ao uso de medicação controlada no Brasil. Bom, conhecendo as pessoas no dia a dia, a gente sabe que muitas pessoas têm uma certa aversão ao uso de medicação controlada. Se você tem uma diabetes ou uma pressão alta, sabe que muitas pessoas acabam não tomando os remédios corretos nos horários certos, ou mesmo pensando em uma depressão, em uma doença mais profunda. A medicação controlada, ela é muito importante e existe sim essa aversão. E pensando no contexto do Brasil atual, ela ainda vai perdurar, sim ou não, né? Então é um tema também muitíssimo interessante. Eu recomendo que vocês façam redações nesse tema também. Envelhecimento da população brasileira e a valorização dos idosos. Os desafios da doação de órgãos e tecidos no Brasil, aumento da expectativa de vida no Brasil, obesidade em questão no Brasil, alimentação no Brasil atual. Esses dois temas, obesidade e alimentação, eles estão juntos, mas também eles são separados. Eles podem ser específicos para uma determinada faixa etária ou não, tá? É interessante também pensar na alimentação infantil ou na alimentação dos adultos, algum tema relacionado a isso, a questão do fast food, tudo isso. A obesidade também, pensando na obesidade infantil ou na obesidade já de pessoas mais velhas. O Enem ele pode sim especificar mais ainda esse tema que já é um pouco genérico, ele pode especificar ainda mais, pedindo algo melhor avaliado. Você tem que ter um repertório ainda melhor para conseguir dissertar sobre ele. A importância da medicina preventiva na sociedade brasileira. Daqui a pouco a gente vai ler uma redação sobre esse tema, tá? A importância da medicina preventiva na sociedade brasileira. Anota aí. A automedicação na sociedade, do alto desempenho, aliado ao doping cognitivo. A gente sabe que muitas pessoas, universitários, no Brasil e no restante do mundo, acabam fazendo isso, usando remédio, visando o alto desempenho nos estudos, o alto desempenho no trabalho, o alto desempenho talvez em provas esportivas. Por mais que exista uma fiscalização, ainda existe. Então, é um tema também bastante interessante, tá? Pode ser um tema que você pode fazer uma ligação à aversão ao uso de medicação controlada também, aquele tema que a gente viu ali em cima. Gosto bastante também. Próximo, desafios para o tratamento de dependentes químicos no Brasil. Parece que é um tema assim foge um pouco da questão de saúde, mas não, pessoal, é um tema que está bastante envolvido à saúde, então é bastante importante que vocês pesquisem também sobre isso, tá? Gravidez na adolescência e seus riscos. A persistência do trabalho escravo no Brasil atual. Gente, talvez esse tema parece que ele fugiu um pouco do eixo temático saúde. Porém não, já que o trabalho escravo, ele envolve bastante os horários extenuantes,
A pessoa trabalharia, no caso, mais de 10 horas por dia, né? De uma maneira bastante exaustiva, e isso afetaria muito a saúde da pessoa. Você pode sim usar repertórios que você usaria num tema mais genérico de saúde, nesse tema, tá? Caso esse tema ele se torne ainda mais específico, falando do trabalho escravo infantil, a gente pode sim citar os repertórios que nós vamos aprender aqui, tá, pessoal? Então vamos lá. O primeiro repertório que eu tenho aqui para vocês é o artigo 196 da Constituição Federal de 1988. Né? Ele diz o seguinte: o acesso à saúde é direito de todos e dever do Estado. Tá? Esse é um artigo bastante interessante, você vai estudar na introdução e no seu desenvolvimento, até mesmo na conclusão, fazendo um texto circuito, retomando esse artigo ao longo do seu texto também, tá? O próximo, a Lei do SUS de 8.080/1990 regulamenta que a Constituição, ela é a primeira lei orgânica do SUS, né? O SUS ele foi criado ali, tá? E disso, né, ela dispõe sobre a promoção, a proteção, a recuperação de saúde, também o funcionamento dos serviços correspondentes. Os 3 pontos mais importantes da lei do SUS são a universalidade, a integralidade e a equidade. A universalidade fala sobre o direito de qualquer cidadão ter acesso aos serviços públicos de saúde, tá? Nesse ponto, a gente fala também sobre estrangeiros ou imigrantes, pessoas que não sejam brasileiras e estejam aqui. Todas as pessoas também têm direito ao acessar o serviço público de saúde, tá? Eles também têm direito sobre o SUS, têm direito de receber assistência, tá bom, pessoal? Né? Universalidade do SUS, tá? Integralidade, todas as pessoas devem ser atendidas desde necessidades básicas a uma forma integral. Equidade, toda pessoa é igual perante o SUS, né? Não preciso falar muito sobre isso, porque a gente está tratando de raça, de cor, isso, todas as pessoas são iguais, independente da condição socioeconômica. A gente também tem um pouco mais de especialização, que fala sobre regionalização, hierarquização e também a participação social do indivíduo, né, perante o SUS. Agora eu trouxe para vocês, né, algumas referências literárias que eu gosto muito, eu acho que dá muita credibilidade ao seu texto, né? É muito importante que você tenha, assim, um vasto campo de leitura, é importante que você seja um leitor. Se você não tiver tempo para ler alguma dessas obras, ao menos pesquise resumos dessas obras, faça talvez resumos também, é bem interessante. A obra Cortiço de Luiz de Azevedo, ela fala bastante sobre a exploração, as condições de vida dos moradores lá do Rio de Janeiro, né, ao final do século XIX, fala sobre a retirada dos cortiços, fala sobre também a revolta da vacina pelo governo da Pereira Paz. É uma obra bastante interessante, bastante ampla, vocês vão gostar bastante de ler. E uma coisa muito, muito importante que fala nessa obra, que é sobre o determinismo do século XIX. Gente, segundo essa teoria determinista, o homem, ele é o que o meio faz dele, entendeu? Então, a forma como ele foi criado, se ele nasceu, por exemplo, em uma pobreza extrema, ele tende a continuar nessa vida, tá? É isso que o determinismo do século XIX dizia, que se uma pessoa nasce em pobreza, ele tende a continuar assim. Se uma pessoa nasce se ela cresce numa situação de promiscuidade, num contexto de dificuldade financeira, ela tende a continuar assim. Se uma pessoa nasce em um berço de ouro, ela tende a continuar assim. Então, o determinismo biológico, o determinismo do século XIX fala basicamente sobre isso, tá? É bom que vocês pesquisem mais sobre isso também. A próxima obra é O Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex. Nessa obra é retratado o que aconteceu no Hospital Psiquiátrico de Barbacena, lá em Minas Gerais, onde pessoas foram torturadas, violentadas, mortas, foram feridas, tiveram a dignidade totalmente corrompida. Essas pessoas eram colocadas em situações abusivas, com a finalidade de serem curadas desses problemas mentais. Muitas vezes pessoas saudáveis entravam nesses hospitais simplesmente por não pertencerem à sociedade da época, como, por exemplo, meninas grávidas, homossexuais, prostitutas, pessoas com problemas alcoólicos e simplesmente pessoas tristes eram colocadas nesses hospitais.
né, para serem tratadas, mas na verdade nós sabemos que as pessoas eram mortas, muitas pessoas foram mortas. E uma revolução do que aconteceu foi a implementação pela médica psiquiátrica Nise da Silveira de uma forma diferente de tratar o ser humano, uma forma diferente de tratar os doentes psiquiátricos. Ela acreditava que o tratamento dessas pessoas não se devia a uma forma maligna, mas sim um tratamento mais humanizado. E foi isso que ela introduziu no Brasil, tá? E também no mundo. Ela introduziu o tratamento através de terapia ocupacional e terapia a partir de animais domésticos também. Gente, a próxima obra que eu trouxe pra vocês é Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá bom? Uma obra de Machado de Assis. Acho que todo mundo no ensino médio já fez um resumo sobre ele, tá? E eu quero destacar pra vocês aquele pedacinho do livro que ele fala sobre o remédio que ele criou, né? Ele criou um remédio para diminuir, para aliviar a melancolia humana. E o nome desse remédio era Emplasto de Brás Cubas, tá? Esse trecho você pode citar assim em algum tema que fale sobre automedicação, aversão aos medicamentos, ou sobre essa questão de aversão aos médicos, dificuldade das pessoas em aderirem ao tratamento. Esse pode ser um repertório sociocultural muito interessante para você citar. É claro que você tem que saber usar para que não fique uma coisa distanciada do seu tema, tá? Tem que estar assim relacionado, você tem que ter essa criatividade, tá? Mas vai ser um grande, sim, um baita repertório sociocultural para você citar. Trouxe também o livro Vencendo a Morte, que é um livro que fala sobre a revolução da medicina entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá, pessoal? Tá bem interessante esse livro. Importante também que vocês pesquisem mais sobre ele. Pode ser citado num tema que envolva a revolução da medicina ou que esteja falando sobre saúde, e você vai lá e cita um pedaço desse texto, um pedaço desse livro que fala sobre isso. Pode ser sim um livro usado na sua introdução para iniciar seu texto, para chamar a atenção do corretor, tá? E eu trouxe para vocês também a música Sem Saúde, foi composta em 1997 pelo Gabriel Pensador. Eu vou ler um trechinho aqui com vocês, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, alguém me ajude. Eu já paguei o meu plano de saúde, mas agora ninguém quer me aceitar. E eu tô com dor, doutor, não sei no que vai dar. Emergência, tô passando mal, vou morrer aqui na porta do hospital. Era mais fácil eu ter ido direto pro Instituto Médico Legal. Porque isso aqui tá deprimente, doutor. Essa fila tá um caso sério. Já tem doente desistindo de ser atendido e pedindo carona, pro cemitério. E aí, doutor? Vê se dá um jeito. Se é pra nós morrer, nós que morre direito, né? Me arranja aí um leito que eu não peço mais nada, mas eu não sou cachorro para morrer na calçada. Eu tô cansado de bancar o otário, eu exijo pelo menos um veterinário, né? Tem mais alguns repertórios aqui também para vocês, gente. A fundação da Santa Casa de Misericórdia de Santos em 1543 foi o segundo hospital do Brasil, da colônia brasileira. Temos também essa ONG que fala sobre a saúde na internet. Essa ONG, o site deles tem toda uma questão de verificação de outros sites de saúde, verificação de artigos científicos. E bem interessante também, caso vocês queiram falar um pouco sobre fake news, aliado à saúde, a importância de ter uma verificação do site de saúde. Vocês podem pesquisar também mais ONGs que envolvem saúde, porque tem muitas sim, tá? Tem muitas ONGs que falam de saúde, vocês podem citar no desenvolvimento e também na conclusão. Também trouxe para vocês a Revolta da Vacina, de 1904. Também um repertório bastante interessante, aconteceu aqui. Talvez um pouco batido, mas nem tanto assim. Se você conseguir encaixar bem na sua redação, você vai ver que vai ficar bem bacana. Eu vou mostrar para vocês depois. Bioética nas pesquisas da saúde com animais, de Peter Singer. Gente, isso seria um grandíssimo tema para o Enem. Algum tema relacionando a utilização de animais em pesquisas de laboratório, a bioética nisso, ou mesmo a utilização de humanos em pesquisa, tá? Mesmo que exista a documentação, mesmo que exista a aceitação, mesmo que exista toda essa questão burocrática envolvida, a gente sabe que existe uma ética por trás, né, da utilização de pessoas em pesquisas e mesmo animais, que é o que Peter Singer fala bastante, tá, gente? Ele é um grande autor nesse tema. Também trouxe para vocês Sociedade do Cansaço, do coreano Byung Chul Han, que ele também fala sobre, que seria mais ou menos algo relacionado à síndrome Burnout, aquela síndrome de estresse máximo,
Outra coisa também que eu trouxe para vocês, bem interessante, é a descoberta da penicilina pelo Alexandre Fleming em 1928. A gente sabe que a descoberta da penicilina, ela revolucionou a medicina, revolucionou a biologia. A partir disso, muitas pessoas que morriam por simples infecções passaram a viver. A gente sabe que muitas pessoas antes disso morriam por ter cortado um pé e não ter um remédio, né, para um antibiótico naquela época. E depois disso, tudo mudou. É claro que não foi a partir de 1928, a descoberta foi em 1928, mas a utilização da penicilina demorou mais de 10 anos, tá, pra acontecer, então ainda demorou um pouco, mas, gente, seria um grande repertório pra vocês usarem, indico super, ética sanitária. Outro repertório também, gente, é a revolução médico-sanitária, tá, faltou um item ali, no período entre guerras, que eu já falei um pouco de vocês naquele livro Vencendo a Morte, tá, e também outro repertório muito interessante é o da Marie Curie, na descoberta da radioatividade. A gente sabe que a partir da descoberta da radioatividade, houve também avanços na medicina, avanços não só na medicina, mas na física e em muitos outros campos, tá? Mudou bastante. Se algum tema relacionar a mulher no mercado de trabalho, a mulher na medicina, a mulher na saúde, ou mesmo outro tema que seja diferente disso, se você queira citar a Marie Curie, gente, vai ser um repertório maravilhoso, tenho certeza que os corretores vão adorar. E o documentário também Anjo da Vida, que fala sobre a doação de órgãos. E aqui eu trouxe pra vocês, então, prometi a redação, né, pessoal? Então eu trouxe pra vocês a redação. Eu fiz a redação, não ficou lá muito boa, mas espero que vocês gostem. Eu resolvi trazer a minha redação mesmo por questão de direito autoral. Mas se vocês tiverem alguma sugestão pra melhorar ela, por favor, mandem aí nos comentários, tá? Então vamos ler? Introdução. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde e direito de todos é um dever estatal, instituição que deve implementar políticas de prevenção, promoção, proteção e recuperação desta. Sendo assim, ou dessa forma, né, você escolhe aí qual conectivo você quer, é necessário que haja investimento em medicina preventiva no Brasil, haja vista que ela não apenas reduz custos gastos em procedimentos ambulatoriais no futuro, né, como também garante qualidade de vida do cidadão. Gente, aqui nessa introdução, eu quis trazer para vocês a importância da medicina preventiva, né, na redução dos custos de gastos que você vai gastar lá no futuro em procedimentos, cirurgias, procedimentos ambulatoriais, etc. Eu fiz uma breve apresentação, tá? Pode melhorar sim. Eu citei aquele artigo que eu dei para vocês lá no repertório ali atrás, tá bom? Espero que vocês gostem, pesquisem mais sobre isso também. Vamos continuar aqui a nossa leitura então. Desenvolvimento. Um dos principais desafios enfrentados por essa modalidade da medicina no Brasil é a rejeição por parte da população à medida simples. A exemplo disso, é válido lembrar a postura inconformada da sociedade mais carente diante das medidas sanitaristas implementadas no Rio de Janeiro, durante o ano de 1904, culminando na chamada Revolta da Vacina. Essa postura negativa da sociedade traz consequências nefastas à comunidade, como a regressão de doenças antes erradicadas e um maior custo em medidas paliativas. Um outro desafio enfrentado pela medicina preventiva no Brasil é a ineficiência no que tange à informação, o que gera alienação na comunidade. Segundo a lei do SUS, promulgada em 1990, a saúde tem caráter integral e universal, ou seja, as informações também devem ser acessíveis e ampliadas a diferentes setores da sociedade, visando sanar mitos entre a população. Sabe-se que o investimento em prevenção pode diminuir gastos em tratamentos assistenciais e crônicos. Tal conjectura, supervisão do médico e escritor Drauzio Varela, em sua obra Correr, onde retrata o hábito particular em esportes de maratonas e o impacto positivo disso em prevenir doenças. Pessoal, aqui nesse trecho eu citei bastante para vocês alguns repertórios que eu mesma utilizei, tá? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desses repertórios, que foi a Revolta da Vacina, a Lei do SUS, também falei aí um pouquinho do Drauzio Varela, dando aí um amplo leque para vocês terem também essa ideia, né, de misturar as coisas. Claro que não pode ficar muito acumulado, muito cheio de repertório, para não deixar um texto muito pesado pro corretor. A conclusão, então, é imperioso, portanto, medidas que assegurem a plena consolidação da medicina preventiva no Brasil,
Para tanto, cabe ao Ministério da Saúde ampliar, por meio da mídia, informações sobre exames preventivos aos cidadãos de modo a sanar possíveis dúvidas. E, para que essa medida seja abrangente à população vulnerável, é mister que a Secretaria de Saúde e Unidades Básicas atuem regularmente nas comunidades, a fim de conscientizá-los e precavê-los de futuras doenças. Somente assim, o artigo 196 da Carta Magna será plenamente exercido. Pessoal, eu quero destacar aqui nessa conclusão o texto-circuito, né? O conceito de texto-circuito. Esse conceito, gente, fala sobre você retomar na conclusão, no final do seu texto, alguma referência que você utilizou ou no desenvolvimento ou na introdução. Eu citei bem o que eu usei lá no comecinho da introdução, então acho que ficou muito interessante, dá essa circularidade pro texto, muito importante, ajuda você a ter um texto fluido, coeso, com coerência. A gente sabe que hoje em dia existem muitos tipos de repertório, o pessoal gosta bastante de usar filmes, séries, aquelas séries da Netflix ou mesmo do YouTube, documentários, essas coisas que a gente chama mais de midiáticos, né? São repertórios midiáticos. Mas eu trouxe pra vocês, não é isso, tá? Não é repertório midiático. Eu nem coloquei repertório midiático aqui nessa aula, gente, porque eu sei que vocês já têm bastante repertório midiático, eu sei que vocês assistem filmes, assistem séries e se divertem com isso e já sabem bastante sobre isso. Então eu trouxe pra vocês outra coisa, né? Uma coisa diferente que eu espero que vocês gostem bastante. O que seria isso, gente, esse repertório inovador? É você citar no seu texto obras, tá, de artistas plásticos, pintores, artistas plásticos, ou mesmo aquela música que a gente viu no início, que é um repertório diferente. Eu acho que dá, assim, credibilidade, é uma coisa que o corretor vai gostar de ver, já que isso não é tão comum. Porém, gente, o problema desse repertório é que ele é um pouco mais difícil de você conseguir contextualizar, de você conseguir unir o que a gente vai ver ao tema. Dependendo se o tema for muito específico, pode ficar um pouquinho difícil de você colocar isso no seu texto, mas a gente vai ver que não. Você pode pesquisar, pesquisa enquanto você tem, pesquisa enquanto o Enem ainda não chegou, pesquisa obras, somente essa pra vocês verem, pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Essa obra é uma das primeiras pinturas do Pablo Picasso, ele fez essa pintura com 15 anos, é uma obra de 1897, e ela fala sobre a burguesia na época, né? Que a medicina naquela época estava começando a caminhar. Essa obra retrata isso, tá? Retrata essa figura da ciência evoluindo, e nesse período houve bastante pinturas nesse sentido, tá? Pessoal, eu voltei aqui porque eu tive problemas na finalização daquele vídeo, mas eu queria falar pra vocês utilizarem sim esse método de citar telas na redação de vocês, tá bom? De pintores. E queria mostrar aqui as referências que eu utilizei e também parabenizar todos os voluntários aí que estão atuando no projeto para Enem Unir, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula, gente!